Bom dia. Está chegando agora. Bom dia, Rony. Bom dia, meu querido. Tudo bom? Tudo bom? E aí, tudo pronto? Tudo pronto. Eu não sei, eu não estou muito acostumado com o formato de live, mas acho que está ok a câmera, né? Tá ok, tá perfeito. E o áudio também tá ótimo. Tu me escuta bem? Tô escutando. Pronto, então vamos começar. Eu vou primeiro dar as boas-vindas para quem está nos assistindo, certo? Agradecer a presença de vocês aqui no nosso último dia dessa semana teórica. E hoje a gente tem o prazer de receber o professor Vanderlei Teixeira para falar um pouco sobre crítica cinematográfica conosco, certo? Eu vou falar um pouco, passar para vocês o currículo do professor Vanderlei Teixeira e, em seguida, passo a palavra para que ele possa conduzir a explanação. O professor Vanderlei Teixeira é doutor e mestre em comunicação e cultura contemporânea pela Universidade Federal da Bahia, certo? É integrante do grupo de pesquisa Recepção e Crítica da Imagem, o GRIM, desde 2014. É graduado em jornalismo pela Faculdade Social da Bahia e em Direito pela Faculdade Rui Barbosa. E, por fim, é editor e crítico do canal do YouTube Chovendo Sapos, que, inclusive, tem um perfil aqui no Instagram. Quem puder dar uma conferida lá e dar uma seguida no perfil do professor, certo? O professor Vanderlei vai falar hoje sobre a crítica de cinema. E antes de passar a palavra, eu gostaria de trazer duas questões aqui. A primeira é lembrar que quem tiver interesse em receber certificado, preenche o link que está lá na bio, certo? Que a gente envia o certificado. E combinar com vocês, caso alguém tenha algum questionamento, alguma dúvida, alguma questão para colocar com relação à explanação do professor, coloque durante a explanação, eu vou anotando essas dúvidas e no final eu abro para um debate e faço as perguntas para o professor Vanderlei. Então, é isso, passo a palavra para o professor Vanderlei para que possa conduzir a sua explanação. Bom, obrigado. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, né, do Cinema com Teoria, né, para participar dessa live. Antes do convite, eu já acompanhava a iniciativa de vocês no Instagram. Eu só tenho que parabenizar os responsáveis pelo perfil, né? Porque como pesquisador acho muito importante, né, esse esforço da gente de levar aquilo que a gente está produzindo na academia para as pessoas da maneira mais ampla possível, né? E eu acho que a iniciativa de vocês cumpre bastante esse papel, então parabenizar a iniciativa, parabenizar também a semana, né? A participação de todos que tiveram aí nas lives, né? Bom, eu preparei aqui uma apresentação. Quando eu fui chamado para fazer essa live, né, sobre o tema O que é a crítica de cinema, eu confesso que eu fiquei bastante intrigado com a questão, porque na verdade nem chega a ser, não é um questionamento, na verdade um esforço de definição da crítica de cinema, porque sempre foi algo com o qual eu me debati nessa jornada aí como pesquisador, né? E lá se vão 7 anos isso, né? Entre TCC de graduação, mestrado, doutorado, né? Estudando a crítica de cinema, sempre foi meu objeto de estudo.
mas também porque eu me deparava também com esse esforço por parte dos autores que se debruçaram aí, que se debruçam até hoje sobre a crítica de cinema. Eu me deparava com olhares muito diferentes para a crítica, né? Por exemplo, nos estudos da recepção, especificamente no trabalho do professor Mohamed Bamba, numa obra chamada A Recepção Cinematográfica, que é editada pela Edufma. Ele entende a crítica como esse vestígio da recepção de um sujeito específico, que seria o crítico. Lá no grupo de pesquisa, a gente tem pesquisadores, como é o caso da minha orientadora, a professora Regina Gomes, Rafael Carvalho, que também participa do grupo, é crítico do Jornal à Tarde aqui em Salvador, de observar a crítica no âmbito da retórica, né? Quando a gente entende a crítica como produto da comunicação, a gente consegue olhar, por exemplo, a crítica como esse produto que é destacável, né, que se destaca da obra cinematográfica, que fala sobre o cinema, mas é um produto à parte, né, que tem especificidades, né? E aí a gente se depara com uma cartela muito variada de produções que podem ter o intuito de informar, né, de analisar, de promover as obras, até mesmo produções críticas que têm um esforço metalinguístico, como que a gente tem visto ultimamente na produção de videoensaios para a internet, que acabou sendo um dos meus objetos de estudos no doutorado. Então, eu penso que no âmbito da crítica, essa definição, essa busca do que é a crítica de cinema, ela assume várias possibilidades a partir dos pontos de vista, né, dos olhares que a gente assume quando a gente está investigando isso, né? Então, é importante a gente se questionar, né, para quem é essa crítica que está sendo realizada, né? Quem é o público dessa crítica? Que veículo que está distribuindo esse conteúdo, né? Qual é a linha editorial desse veículo? Com que objetivo, né? Eu gosto muito de pensar nesses termos porque eu acho que não é só uma perspectiva justa e complexa do fenômeno, como também ajuda a gente a sair um pouco dessa postura valorativa que às vezes a gente se coloca, né, de acreditar que crítica de cinema é somente aquilo que a gente gosta de consumir como crítica de cinema, né? Ajuda a gente a ter uma impressão mais justa sobre os conteúdos críticos que estão em circulação, tendo como parâmetro, né, a avaliação e análise desses produtos, em seus erros e acertos, os lugares que esses conteúdos eles pretendem aí ocupar. Então, eu acredito que quanto mais a gente pensa em definições rígidas para a crítica de cinema, também mais a gente acaba desconsiderando a história desse próprio objeto, que se transformou muito da sua origem para cá, né? Mas a gente também fica limitador em termos de expressão e de invenção desse próprio objeto, né? E também a gente acaba resvalando aí numa dimensão valorativa, né, de desqualificar algumas vertentes da crítica. Então, eu proponho a gente pensar não no dever ser da crítica, né, eu não quero determinar como regra como é que ela deve ou não ser escrita, por exemplo, mas entender a crítica como, muito pela minha vinculação acadêmica, entender a crítica como um produto cultural, né, como algo que como uma expressão que se transformou muito ao longo do tempo, que recebeu diversas influências no seu modo de fazer, conforme a história da própria comunicação, conforme a história do cinema, né, foi apontando alguns caminhos aí para ela. É um entendimento que se assemelha muito a um autor que eu gosto bastante, que eu acho que é um start muito interessante para quem se interessa por esse assunto, e acho que por outros também da área de cinema, que é o David Bordel. Ele, no início dos anos 90, ele escreveu o Making Meaning, né, que é um livro muito importante para quem quer entender a questão da crítica, né?
Lá ele já destacava, né, a presença, a possibilidade da existência de diversos tipos de crítica, né, a partir de diversos critérios que ele utilizou, né, como veículos, atores que estavam envolvidos na produção desse conteúdo, né, e ele dividia em crítica jornalística, crítica acadêmica, crítica ensaísta, e é mais ou menos esse esforço que eu trago aqui nessa fala. Eu destaquei aqui nessa apresentação 4 momentos que eu acho que são cruciais para a gente entender a crítica como ela se encontra hoje, momentos históricos, que eu achei que fosse interessante trazer aqui para a apresentação. A gente tem, por exemplo, esses primeiros anos da crítica, né, quando a gente vai para os primórdios ali da crítica, né, quando ela surge com essas primeiras sessões de cinema, né, com a disseminação do cinema como prática de entretenimento. A gente tinha, a princípio, textos que buscavam estar mais próximos ali de uma reportagem, né, descreviam as reações da plateia nas primeiras sessões, né, tinham, sobretudo, essa preocupação de abordar o cinema como um fenômeno científico, como um fenômeno tecnológico, como um acontecimento, né? Não tinha esse teor de avaliação, de análise estética, né? Isso acabou se transformando conforme o próprio cinema também ia ficando mais complexo como linguagem, né? Quando a gente tem esse processo de complexificação aí de uma linguagem cinematográfica, né? Quando o cinema passa a ser utilizado como forma de se contar histórias, a crítica de cinema acaba adentrando nesse universo, e é interessante também fazer esse paralelo com a própria história do cinema. A princípio, a crítica nas publicações, ela também enfrentava um problema muito grande, que era de se mostrar como um texto tão relevante como, por exemplo, a crítica de teatro ou a crítica literária, né? Em alguns casos, os jornais passaram a trazer, por exemplo, gente da crítica literária para avaliar os filmes, né? Isso vai mudando um pouco conforme a linguagem cinematográfica vai mudando também. E aí a gente tem esse momento em que o crítico passa a ser... o fazer crítica de cinema passa a ser uma função institucionalizada, que é quando a gente tem os especialistas entrando nesse jogo, né? Quando a gente tem a aplicação de primeiros métodos ou critérios de análise dos filmes, né? Quando passa a existir um movimento dos cineclubes, as primeiras sessões para a imprensa, né? As colunas sobre cinema passam a ficar mais regulares, surgem as primeiras associações de crítico. Então, quando a crítica de cinema se institucionaliza como profissão, a gente passa a ter um cenário muito diferente na produção desse tipo de conteúdo. Quando a gente vai, um outro momento que eu acho também importante de trazer aqui, que é ali entre a década de 60 e 70, né, que a gente tem essa atuação dessa crítica francesa, né? Quando, diante, por exemplo, de uma queda do público do cinema frente a um avanço da TV, um grupo de críticos da revista especializada Carrier de Cinema, eles instituem aquilo que passa a ser denominado como cinefilia. A gente tem esse movimento da busca pelo prazer não só de assistir o filme, mas de se cultivar também essa paixão por falar sobre cinema, como diz o Antoine de Baek no Cinefilia, né? A gente tem aí a chegada também de um modelo de crítica mais interpretativo, mais reflexivo, mais analítico, né? E algo que também acaba se estendendo aí também, se a gente for pensar, para a produção dos jornais, para os suplementos literários, né? Para os cadernos de cultura. É uma geração que vai ser muito importante, porque a maioria deles acabou levando aquilo que eles refletiam nas páginas dessas publicações sobre cinema para a prática na forma de filmes, né? Muitos desses críticos se tornaram grandes cineastas, né? Tinham como característica essa atuação dupla, né? Em dupla frente, que eu acho
que é bem salutar também para o desenvolvimento tanto da linguagem cinematográfica quanto da crítica de cinema, né? Eles tinham uma filmografia muito consistente porque eles se colocavam também nesse lugar de pensar, né, de produzir conhecimento sobre aquela prática. E aí a gente traz aí como destaque esse lugar, essa importância da crítica, da atuação da crítica, do refletir sobre o cinema na própria produção, né? Importante a atuação da crítica para que a gente tenha um cinema cada vez mais rico como linguagem, né? E nesse momento a gente tem essa sementinha aí dessa atuação da crítica. Eu estou falando, claro, de cineastas como o François Truffaut, o Jean-Luc Godard, né? São esses críticos da carreira do cinema que vão instituir, impor em prática nos seus textos, por exemplo, a questão da política dos autores, né? Que acaba se tornando uma metodologia informal para análise e para avaliação dos filmes pela crítica de cinema, que é algo que, se a gente parar para pensar, é exercitado até hoje, né? Esse esforço de, por exemplo, compreender uma obra a partir de toda uma filmografia de um cineasta, né? De entender a obra a partir das repetições e das rupturas que ela apresenta com as marcas de um determinado diretor, né? De, sobretudo, em compreender isso como um indicativo de autoria no cinema, compreender isso como um indicativo de uma integridade artística numa determinada filmografia, numa determinada obra, né? Isso a gente vê até hoje, por exemplo, em movimentos dos fãs com o gênero terror, né? Ou então, sei lá, fãs do M. Night Shyamalan, né? Então, tipo, são exercícios da crítica que começam lá, mas que têm uma repercussão no fazer crítica em tempos atuais que são muito fortes, né? E é importante também a gente entender essa abordagem aí desse período, não apenas para evidenciar essa função analítica e reflexiva da crítica, mas também para entender que a crítica também tem esse caráter promocional, né? Por meio da política dos autores, por exemplo, se descobrem alguns cineastas cujo trabalho, por exemplo, escapava por algum motivo de uma história oficial da crítica de cinema, né? É por meio desse movimento que se revê o valor que é dado ao trabalho de certos diretores, sobretudo aqueles que trabalhavam nos esquemas de estúdio, muitas vezes sofriam um desdém meio elitista de algumas pessoas, né? Como foi o caso do Hitchcock, do Howard Hawks. Então, são movimentos que repercutem, que reverberam, são esforços da crítica que reverberam até hoje. Na época do mestrado, eu me deparei com muitos canais que tinham esse esforço de revisitar filmes, né, de revisitar... Tem uma série no canal do Roger Ebert, por exemplo, que é chamada The Unloved, que é uma série de videoensaios que o objetivo dele era falar sobre filmes que, né, na ocasião da sua recepção, não foram muito apreciados pela crítica, mas que ele entendia, num processo de anos depois, entendia que essas obras tinham algum tipo de valor. Então, são esforços e funções da crítica que começam nesse período, mas que tem essa repercussão até o momento presente, né? Tem um terceiro momento que talvez seja o momento mais polêmico da crítica de cinema, que é quando a gente chega nos anos 80, né? Que é um outro momento bem interessante, quando a gente tem uma indústria do cinema americano que avança, a gente chega numa grande era do blockbuster americano, os arrasa-quarteirões, né? Que naquela época veio com Star Wars, do George Lucas, a gente teve o primeiro filme do Superman, o Spielberg com o Tubarão, Indiana Jones, o ET. Além disso, também a gente tem, e como parte disso também, a gente tem essa questão do VHS e das videolocadoras. Todo esse corpo que o cinema ganha como indústria cultural nesse período também trouxe algumas transformações
para os veículos que faziam a cobertura de cultura, né? Esses espaços, né, os jornais e as revistas, eles acabaram sendo bastante cobiçados ali pelos estúdios e pelas distribuidoras, né, que acabaram se tornando anunciantes desses veículos. E, nesse sentido, a crítica ela passou também a ser mais... o crítico, né, a figura do crítico passou a ser mais bajulada aí por esses agentes, né? E muitas vezes, mesmo que inconscientemente, essa relação trouxe ali alguns constrangimentos, uma certa timidez no enfrentamento das obras. A gente tem aí a figura do crítico, de um crítico, vamos dizer assim, mais chapa branca, né? Que, em razão, por exemplo, de mimos ou de garantias exclusivas, como viagens, por exemplo, acaba suavizando suas considerações eventualmente negativas sobre os filmes, né? Existem outras transformações nesse sentido também, como o fato do cinema passar a ser um protagonista nos cadernos culturais em relação a espaços como, por exemplo, eram os espaços do teatro, das artes plásticas, da literatura, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, esses espaços que eram destinados ao cinema eram cumpridos, na sua maioria, por textos que tinham uma função meio que de trívia cinéfila, né, de contar fofocas de bastidor, né, perfis de artistas, né, e nesse sentido, textos mais analíticos, mais opinativos, eles acabaram tendo os espaços deles nessas publicações mais reduzidos e até mesmo passaram a não existir, né. Ao mesmo tempo, os que existiam passaram por algumas transformações no formato da própria crítica, que deixou de ser aquele modelo anterior que eu falei, para assumir nesses espaços um formato de resenha, né, de guia de consumo, né? O crítico passou a ser nesses espaços essa figura que recomenda ou não o consumo de produtos culturais que estão em circulação, né? É um cenário que tem esse viés problemático, mas, ao mesmo tempo, se a gente também for olhar por uma outra perspectiva, também trouxe algumas contribuições, né? O José Luiz Braga, ele diz que, com todos esses problemas que esse modelo possa ter repercutido na prática dos próprios críticos, né? Engessando aí a maneira, o exercício da crítica, a redação da crítica, não permitindo mais que os textos tenham uma certa personalidade, né, já que acaba sendo um modelo muito rígido, que obedece, por exemplo, a apresentação de uma contextualização do filme no primeiro parágrafo, oferta da sinopse, e depois um juízo no final, acaba não fugindo muito disso. Apesar de todas essas questões, esse momento da crítica é muito importante porque acaba sendo responsável por fazer com que a crítica de cinema vá para um público mais amplo, né? Aqui, a gente tem uma crítica de cinema que deixa de ser aquele discurso sobre os filmes, que é voltado para os entendidos, ou seja, para os pares dos críticos, para os cinéfilos, né? Para quem estuda cinema, para quem tem alguma familiaridade com o cinema, com a linguagem cinematográfica, e passa aí para um público mais amplo, né? E eu acredito que esse papel da crítica também é muito importante, né? De repercutir as obras com um público mais diversificado possível, né? Vai ser também um tipo de crítica, e aí é uma provocação também, que por mais contraditório que possa parecer, né? Por ser uma crítica que recepciona todo tipo de filme, né, já que o critério de definição de pauta dessa crítica não é aquilo que o crítico gosta ou que o crítico quer falar naquele momento, mas aquilo que aparece para ele falar, né? Essa crítica obedece a um critério basilar do jornalismo, que é a atualidade, ou seja, merece ser objeto de pauta da crítica os filmes que se revestem daquela aparência de acontecimento, né? Que é o que está estreando, que é o que está na Netflix, que é quiçá o que está fazendo aniversário de lançamento, né? Então, pelo fato de ser isso, né, de ser o que aparece nas mãos do crítico para comentar, é muito comum que também,
quando o crítico se dispõe a isso, claro, que seja uma crítica que seja muito mais receptiva a esse enfrentamento das obras, né? Se colocar, quando eu falo enfrentamento, é se colocar nessa situação aparentemente desconfortável de se falar sobre os filmes que muitas vezes não são bons, que não fazem parte de uma cartela de gostos daquele crítico. E esse é um desafio também muito importante para a crítica de cinema, né? De se colocar nessa posição do desconforto com a obra que está sendo analisada e também um desconforto da sua relação com o público, né? Do público não esperar sempre da crítica aquele carinho com os filmes, né? Ou uma postura mais neutra ou mais positiva com relação àquilo que é discutido, né? O quarto e último momento da crítica que eu trago, que é esse que a gente está vivendo agora, com essa disseminação do discurso online sobre os filmes, a gente tem como início aí esse boom dos fenômenos dos blogs, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, mais ou menos, né? Com as revistas online, aqui no Brasil a gente teve a atuação da Cinética, né? Da Contracampo, né? São marcos bem importantes para a crítica de cinema aqui no Brasil. Sites de cinema, como foi o caso da atuação do Cinema em Cena nesse período, são situações representativas desse momento, né? E é marcado até hoje por essa presença desses dois perfis de críticos que são muito claros, né? A gente tem um grupo que teve essa formação como crítico em veículos clássicos, né? Que integram, por exemplo, associações de críticos de cinema, né? E passam a produzir de maneira independente ou então associados a veículos online ou veículos tradicionais, né? Que expandem aí as suas políticas de atuação, né? Com uma linha editorial de multimedialidade, né? De ir para o online também. A gente tem a atuação desses críticos que migram para o online e também essa presença de uma cibercinefilia, né? Cinéfilos que se formam como críticos na experiência deles como receptores de críticas, como consumidores de crítica. Tem uma geração que consumiu bastante, por exemplo, que foi contemporâneo da revista 7, ou mesmo que foi contemporâneo do próprio Cinema em Cena, a atuação do Pablo Vilacer, que passa, que vai para a internet e produz os seus próprios textos, né? Que faz que se forma como crítico também num exercício prático de fazer o seu próprio blog e a partir da produção crítica ir evoluindo, né, como crítico de cinema nesses espaços. Então, essa coabitação acaba sendo um perfil bem típico desse momento específico da crítica de cinema, né? E é um cenário que ele se complexifica bastante de uns 10 anos para cá em termos de possibilidade, né? Eu vejo como muito positivo esse exercício, né, de pensar a produção, né, de pensar os modos de fazer crítica, a atuação social da crítica de cinema em expressões que estão além dessa concepção que a gente tem da crítica de cinema como um texto escrito, que essa uma concepção que a gente tem desde a origem do cinema, né? E eu penso que algumas plataformas, né, trazem essa potência da gente... muitas vezes isso não é colocado em prática, mas eu acho que como é algo muito recente, se mostra como uma potência, como um desafio para os críticos trabalharem, né, de perceber nessa produção atual, né, um esforço de apresentar o discurso crítico de uma outra forma, né? Para além de uma linguagem verbal, vamos dizer assim, de um discurso verbal.
E a gente tem vestígios dessa proposta, né, por diversas frentes. Me chama muita atenção, como eu antecipei no início da minha fala, essa questão da crítica de cinema em vídeo, né? E como é que ela assume esse caráter metalinguístico quando ela vem, por exemplo, nessa forma de vídeo-ensaio, né? De você produzir um pequeno filme para a internet que fala sobre o cinema, né? Se apropriando de imagens do filme, meio que numa cultura da remixagem, né? Para produzir um conteúdo crítico sobre essa obra, né? A gente tem atuação de canais como Every Frame a Painting, The Nerd Writer, o Fandor. Aqui no Brasil tem o Entre Planos. A gente tem uma produção acadêmica nesse sentido que é muito interessante. A professora Catherine Grant, da Universidade de Sussex, produz videoensaios, faz workshops sobre isso. A gente tem um fórum no Vimeo chamado Audiovisuals, que recepciona videoensaios, né? Tem uma revista que é a In Transition, que também aceita publicações que, nos moldes das publicações escritas, aceitam, ao invés de um artigo na forma de um texto escrito, são videoensaios, né? Então, a gente tem esse esforço aí, tanto da academia quanto de setores não acadêmicos, de tentar pensar nessa crítica de cinema como uma metalinguagem, como um produto audiovisual, né? A crítica de cinema que sempre teve sempre teve como objeto o cinema nesse estágio, estar pensando em utilizar o audiovisual como forma de expressão, e não só ter o audiovisual como objeto da sua fala. É um movimento bem interessante, se a gente for pensar, tanto em termos de produção, quanto em termos de estudos da crítica mesmo, né? Em sentido parecido, a gente tem uma produção também de podcasts que tem ganhado muita popularidade também, que é já ir pensar numa linguagem na linguagem do áudio, né? A gente tem o trabalho do pessoal do Cinema Varanda, tem o podcast da Abracine, né? Que também vai num sentido muito parecido com isso que eu falei da questão da linguagem, quando a gente fala da crítica em vídeo, né? A crítica em vídeo é interessante mesmo quando a gente fala, por exemplo, nesse modelo mais próximo da resenha cinematográfica, que é aquele formato meio vlog do crítico falando para a câmera, porque se a gente for pensar, a crítica como produto audiovisual acaba trazendo esse componente que é a presença do crítico em corpo, né, em voz, na crítica de cinema, que é algo que a gente não tem quando a gente fala na produção de uma crítica escrita, por exemplo, né? Então é uma produção bem interessante para a gente analisar por esse viés. Ao mesmo tempo, por exemplo, a gente tem atuação em redes sociais, né? E aqui eu incluo Twitter, Facebook, Instagram, mas também, por exemplo, redes específicas para a cinefilia, como o Filmou até hoje, mas o Letterboxd, que vem crescendo em popularidade na cinefilia de maneira muito grande nos últimos tempos, né? E que acabam não sendo espaços apenas para os críticos divulgarem suas produções em sites, blogs, canais do YouTube, mas também para produzir um conteúdo próprio nesses espaços, um conteúdo à parte nesses espaços, né? Por exemplo, críticos que utilizam o Facebook ou o Twitter como uma espécie de complemento, de produção de conteúdo complementar à própria crítica de cinema em outros espaços, né? Tem sido muito comum nos últimos tempos. Quem trabalha com crítica de cinema sabe que a gente atua, às vezes, sob embargo, né? De você ir para uma cabine de cinema, assistir a algum filme e não poder escrever nada sobre ele a partir de um determinado momento. E o negócio tem ficado tão complexo que já existe embargo para redes sociais e embargo para a crítica de cinema em específico, né? Que já é um indicativo dessa produção de conteúdo ou complementar
ou autônoma da crítica de cinema, tradicionalmente como a gente conhece, em texto escrito, nesses espaços de redes sociais, né, de antecipação de comentários, de críticas no Twitter, ou mesmo em tempo real, através de hashtags, a gente vê. Tá certo que isso acontece às vezes mais na crítica em série, por exemplo, em fenômenos como Game of Thrones, como Big Little Lies, né, das pessoas comentarem os episódios conforme eles vão saindo em tempo real, né? Ou mesmo em telenovelas, isso acontece com bastante frequência, telenovelas, reality shows. Mas, por exemplo, se a gente for pensar na situação, por exemplo, da temporada de premiações, é muito comum a gente ver essa interação através de hashtag nas redes sociais, que acaba indo para o comentário das cerimônias, mas também das obras que são indicadas em cerimônias e tal, né? Então, é bem interessante esse exercício, né? Tem também a questão dos agregadores de críticas que tem vindo também com uma força muito grande nos últimos tempos e com uma determinação, uma atuação muito interessante em termos da recepção do cinema, né? Gerando, inclusive, polêmicas de pessoas que são contra ou que são a favor a atuação dos agregadores de crítica, como Rotten Tomatoes, como Metacritic, né? Que vão extrair médias de aprovação da crítica sobre determinadas obras, médias numéricas, né? Ou então que também vão funcionar como repositórios de links das críticas de cinema sobre aquele filme. E aí, no âmbito da pesquisa, isso é bem interessante, né? Porque acaba virando uma fonte muito, muito rica para a gente que estuda a recepção cinematográfica. Então, todo esse panorama histórico que eu trago, né, a gente percebe que a crítica, né, como toda prática cultural, né, é esse conteúdo que apresenta várias formas, né, que se apresentou se apresenta de várias formas, né, um texto, um vídeo, um produto em áudio, uma thread do Twitter, né? E que também assume várias funções, né, de analisar, de refletir, de interpretar, né, de julgar, de hierarquizar, né, de fazer conhecer determinadas obras, né, de informar. E como tudo isso é resultado dessa trajetória desse conteúdo ao longo do tempo, né, dessa acumulação de facetas que a crítica acumulou ao longo do tempo, né? E é interessante e rico do ponto de vista da linguagem que a gente, como receptor desse conteúdo e como eventual produtor dele, também esteja aberto a recepcionar isso, né? Não fique preso, eu vejo muito isso às vezes, tanto do público, como às vezes até de alguns pesquisadores, né, de ficar muito preso naquele modelo dos anos 60 e de buscar naquele modelo dos anos 60, buscar aquele modelo dos anos 60 em outros modelos de crítica, né? Então é importante que a gente esteja aberto e disposto a recepcionar outras formas de fazer crítica, porque eu acho que é do processo, né, de se avançar como prática que a crítica se submeta a esses testes, né? Então, eu acredito que essa postura permite que a gente fique mais aberto à inventividade, né? Uma crítica mais criativa, né? Que a gente não fique ensimesmado naquele modelo ou naquele padrão específico de crítica, né? Então, é isso, eu deixo mais essa reflexão, né? De que como prática cultural, a crítica é justamente isso, ela acumula essas tradições, né, que foram legadas pelo tempo, né, desde o início da sua realização, mas que ela também se coloca como esse conteúdo que está sempre se reinventando, que está sempre atendendo às demandas dos contextos em que ela é realizada, e que a gente, como produtor e como receptor,
desse conteúdo também se mostre aberto às possibilidades que estão em curso aí. Eu não sei se eu falei muito ou se eu falei pouco. Não, foi ótimo. Eu queria, inclusive, te agradecer pelo aceite e te parabenizar pela explanação, que foi excelente, brilhante. Eu acho que você conseguiu, dentro do tempo que a gente havia proposto, trazer um panorama sobre o desenvolvimento da crítica de cinema, pensando desde o seu início até os dias atuais e passando tanto pela questão de diferentes formatos que essa crítica vai assumindo ao longo do tempo, como também as diferentes perspectivas do ponto de vista de conteúdo que a crítica assume. Um primeiro momento ligado a uma perspectiva muito mais científica, pensando, como é que posso dizer, a reação do público, pensando como o cinema ele vai ser um meio que vai fazer com que o público tenha reações diante dele, passando pelo desenvolvimento da linguagem de cinema e a complexificação, passando pela cinefilia, passando pelos anos 80 e essa consolidação de uma indústria cultural a partir de uma cultura da mídia que se consolida com o advento do VHS, das videolocadoras e tudo mais, e chegando até os dias atuais. Então, achei extremamente brilhante, achei que foi uma explanação excelente, eu queria parabenizá-lo. E eu queria abrir para a gente debater um pouco, já que o tempo, a gente não tem tanto tempo assim. Primeiro, tem um pedido aqui do perfil Sala de Cinema, que pede para você repetir a lista de sites que fazem críticas através do audiovisual. Sim. Tem os sites, por exemplo, do YouTube, né, que tem muita produção não acadêmica, de videoensaio, sobretudo, né, do Every Frame a Painting, tem o Fandor, tem o The Nerdwriter, né, que eu citei. Eu tenho gostado muito mas aí já é uma especificidade muito grande, que é um canal de uma videoensaísta chamado Be Kind Rewind, que ela faz análises de atuações a partir de pesquisas que ela faz da história do Oscar, né, da categoria Melhor Atriz, que eu acho bem interessante. No Brasil, a gente tem a produção do Entreplanos, o Arthur Tuoto, ele tem uma produção inicial de videoensaio também. Eu posso passar uma lista, mas eu acho interessante também dar uma olhada num fórum que eu citei na apresentação, que é um fórum do Vimeo chamado Audiovisualcy, que eles têm um repositório muito vasto de videoensaios, que é bem interessante, de vários videoensaios de várias vertentes, por exemplo, ensaios que tem narração, ensaios que não tem narração, que a gente tem uma produção crítica só calcada mesmo na edição de imagens do filme, é algo bem interessante. A produção da professora Catherine Grant, tanto os videoensaios dela quanto o trabalho acadêmico dela na área, bem bacana também. Eu posso passar depois a lista. Pronto, se você quiser me enviar, eu posso. Ou então ela pode seguir Chovendo Sapos e entrar em contato contigo, né? Pronto, aí. O Rony está perguntando aqui, até que ponto a crítica pode influenciar numa nova produção audiovisual? É uma boa pergunta. Eu acho que toda iniciativa, né? Por exemplo, eu tenho pegando um pouco um gancho na resposta anterior que eu dei, eu tenho pensado muito nisso, porque a gente especificamente no grupo, eu trabalhei durante um tempo junto com a professora Regina, porque ela vem dessa vertente de análise da crítica, a crítica como discurso retórico, né? E se a gente for pensar na tradição da retórica, a gente sempre pensa muito na retórica como algo construído nessa linguagem verbal, né, na palavra. E a crítica sempre foi isso, desde a origem, né, de você, não necessariamente convencer, mas de você convocar a adesão das pessoas àquilo que você pensa sobre os filmes, a partir daquilo que você diz sobre eles. E eu tenho percebido nos videoensaios os que eu analisei na minha tese, também alguns que eu tenho visto recentemente, esse esforço de você provocar uma adesão nas pessoas, a partir daquilo que você exibe, né?
Claro que em muitos casos isso acaba sendo um apoio daquilo que é dito no videoensaio, na narração do videoensaísta, mas, por exemplo, tem um caso do Entre Planos que ele fala sobre a plasticidade dos planos de sonhos do Akira Kurosawa, né? Um filme de 1991 dele. E aí ele interrompe a narração e exibe esses planos, né? Eu tenho pensado muito nesse lugar da crítica de cinema, nesse papel de convencimento e de adesão ao discurso e à percepção do crítico sobre os filmes a partir desse esforço de edição de imagens, né? A força da imagem, uma retórica do pathos, né? Uma adesão através da sensibilidade, né? De uma experiência sensível, de você se relacionar com aquela cena. E como a relação sua com aquela cena naquele momento ajuda você a ser convencido daquilo que aquele crítico está dizendo sobre aquele filme. Em muitos casos ainda eu vejo isso como um suporte do verbal, mas eu tenho pensado muito em analisar isso quando não existe esse suporte, né? Quando a crítica é simplesmente essa retórica dessa experiência sensível, né? A força que essa experiência sensível com as imagens traz para o receptor desse conteúdo de aderir àquilo ali. Eu penso que nesse sentido, se a gente for pensar na história do modo de fazer crítica, isso leva a gente, em termos de linguagem da crítica de cinema, do fazer crítica de cinema, isso leva a gente para outros lugares que a gente não tinha estado até então, sabe? E eu acho que vai muito nesse sentido, assim. O Gustavo, um grande amigo meu, inclusive, pesquisador também de cinema, professor da FRN, ele pergunta para ti: gostaria de escutar sobre a influência da crítica hoje, levando em consideração as mudanças na economia da atenção, com excesso de produção audiovisual, para quem a crítica atual fala? É uma boa pergunta. Eu acho que ela fala para várias pessoas, assim. Eu vejo... Rafael Carvalho, que é um dos integrantes do grupo de pesquisa da gente, o Green, na tese dele ele fala muito isso. O que a gente percebe hoje em dia é um cenário bem diferente, por exemplo, daquele consumo da crítica dos jornais, né? De que o crítico do jornal falava para todo mundo, né? Eu vejo hoje mais o crítico falando para os seus grupos, né? E aí, nesse sentido, a gente tem problemas, porque ao mesmo tempo a gente cria essas panelinhas, né? Pessoas que não conversam entre si, não dialogam, não debatem, ficam ali nos seus grupos e só assistindo aquilo que lhes satisfaz de alguma forma, né? Mas, ao mesmo tempo, dá um panorama para a gente que existe conteúdo para ser consumido por todo tipo de público, né? O público com seus diversos gostos, né? E gostos para esse tipo de conteúdo acaba sendo contemplado de diferentes maneiras, né? A gente, ao mesmo tempo também, por exemplo, se a gente for pensar, eu consumo muito, por exemplo, eu consumi durante muito tempo a produção do Entre Planos, que é uma produção de vídeo-ensaio muito diferente, por exemplo, do que a Catherine Grant faz. Em algum momento também eu consumo coisas que o Omelete faz, coisas que o Arthur Tuoto faz, né? Coisas que os videoensaístas que estão no audiovisual se faz, né? O Fandó, são conteúdos muito diferentes entre si, né? Eu vejo a existência de um problema que é essa dificuldade, esse costume do público se sentir muito confortável com aquilo que lhe é aprazível, mas, ao mesmo tempo, eu também acho muito interessante esse movimento, por exemplo, como eu citei aqui, de eu descobrir um canal no YouTube
que faz críticas analisando atuações de atrizes por um viés de uma pesquisa histórica da recepção de filmes da academia na categoria melhor atriz, sabe? É um nível de especificidade muito grande, assim. Então, existe essa dupla faceta, né? Esse pró e esse contra desse contexto, assim. Não sei se eu respondi a pergunta. Tem mais pergunta aqui, Estudar Cinema, que é um perfil bem bacana, da minha amiga Carla. Ela pergunta o seguinte: a questão da busca pela neutralidade na crítica, entre parênteses, assim como no jornalismo, me parece bastante desafiador. Como os críticos lidam com esse ponto de tensão? Como equilibram a subjetividade, subjetividade e objetividade? Eu acho muito difícil, é uma tarefa bem complicada, assim. Eu acho difícil se neutralizar algum tipo de subjetividade, mesmo os críticos que... porque eu acho que existe um problema muito grande da crítica, que é aquela crítica que às vezes se mostra um pouco amargurada com as coisas, assim. Eu acho que existe eu acho difícil se neutralizar algum tipo de subjetividade, especificamente num conteúdo como a crítica, por mais que exista algum tipo de esforço nesse sentido, né? Mesmo a crítica, por exemplo, essa crítica chapa branca que eu mencionei, né? Que é meio que herança dessa geração dos anos 80 e dessa relação cada vez mais intensa da crítica de cinema com esses agentes como distribuidoras, estúdios e tal, mesmo a relação de críticos com cineastas, por mais que se aparente no conteúdo uma pretensa neutralidade, está se assumindo um lado ali, naquela situação. Tá existindo um posicionamento, uma posição. Então, a subjetividade, eu acho que é inerente meio que da produção crítica. Eu não enxergo eu não consigo enxergar essa neutralidade mesmo em críticos que se assumam como neutros ou como alguém que não expresse de maneira tão intensa seus sentimentos sobre as obras. Assim. Enfim, acho que... Agora, Maíra Bianchini, tá cheio de gente querida aqui hoje, pergunta: queria te ouvir sobre a crítica de séries de TV e como isso se relaciona e repercute ou não na crítica de cinema e nos modos como essas obras são avaliadas. Eu não sou o melhor entendedor de... Eu consumo séries, eu gosto mais de minisséries do que séries, acho que pelo formato, eu gosto muito dessa coisa que acaba, que não tem temporadas. Eu não tenho o hábito de consumir ou de produzir muita crítica de série. O que eu vejo, o que eu sei é muito do que eu vejo alguns colegas produzirem, alguns esforços que eu tenho feito, né? Com algumas obras que me chamaram a atenção. Eu não saberia dizer que ponto isso se diferencia, mas eu acho que, por exemplo, nesse ponto que eu falei da questão da interatividade em redes sociais, né? Esse esforço de recepção em tempo real de um produto seriado que está sendo exibido num determinado momento na televisão e as pessoas comentam através de hashtags no Twitter, né? É um fenômeno que se adequa muito mais à série do que aos filmes, mas, por exemplo, a gente, mesmo que não seja em tempo real, a gente vê esse diálogo intenso entre as pessoas num Twitter comentando filmes que estão em evidência no momento. Por exemplo, o Liga da Justiça de Snyder Cut, que foi recém-lançado. Nesses fenômenos, por exemplo, eu vejo
esse paralelo da crítica de cinema com a crítica de série de maneira muito intensa, assim. Mas eu não saberia dizer especificamente porque eu acompanho um pouco a crítica em série, então Maíra, que eu acho que estava até aqui, que ela estuda bastante isso, eu acho que ela deve ter A pergunta até... foi dela. Foi dela, foi? Tem uma segunda pergunta de Gustavo agora, que ele fala, primeiro ele constata que nos anos 60, 70, os próprios críticos eram uma espécie de estrelas. E aí ele pergunta quais os grandes nomes da crítica atual? E ela está mais plural? Eu acredito que ela esteja mais plural, assim, quando... essa questão da pluralidade é uma faca de dois gumes, assim. Se a gente for comparar com um período atrás, é uma crítica que amplia um pouco esse número e as características dos atores que atuam nesse jogo, né? Essa questão dessa crítica cibercinéfila, né? Sujeitos que eventualmente não teriam espaço se a gente for pensar no modelo de produção, de recepção de crítica de antes, tinha o jornal como filtro. Ao mesmo tempo, existe uma questão sociocultural que ainda barra a produção e barra também a recepção de alguns grupos sociais que ainda não quebraram um pouquinho dessa bolha cibercinéfila, que eu ainda vejo como algo muito heteronormativo, muito branco, muito de uma classe média, que não quebra um pouquinho isso, né? Mas tem surgido iniciativas interessantes nesse sentido, né? Se a gente for pensar nas iniciativas do Grupo Elviras, né? Que é um grupo de críticas de cinema, né? Rapidão, se eu não estou enganado, a Jéssica que ministrou a palestra Como Analisar um Filme, ela faz parte do grupo. Faz parte, né? Então, é uma iniciativa que tenta quebrar um pouquinho dessa bolha, que eu acho que ainda é um perfil que tende a um perfil que tende a um perfil é um grupo de sujeitos que tende ainda a ter um perfil muito engessado, né, muito próximo daquilo que era feito anos atrás, apesar dessa questão tecnológica ter aberto a oportunidade para alguns sujeitos entrarem. É isso, acho que está chegando o nosso horário. Eu queria te agradecer mais uma vez, Vanderlei. Muito obrigado por ter aceito, por ter vindo aqui e trocado essa ideia com a gente. Como eu tenho falado com todo mundo que tem participado, eu acho que é importante a gente ocupar esse espaço, a gente estar presente nesse espaço e poder trazer um pouco do que a gente estuda e um pouco de retorno do que a universidade nos oferece para a sociedade, porque a gente sabe que o Instagram é uma ferramenta que atinge um público que muitas vezes a universidade não consegue chegar por diversas questões. Então, eu queria te agradecer por ter aceito. A gente sabe que muitas vezes muitos pesquisadores têm receio de ocupar esse espaço, por não gostar, até por não ter muita intimidade com a linguagem, tudo isso. Então, eu queria agradecer e dizer que foi excelente tê-lo aqui no Cinema com Teoria, foi uma grande honra. Obrigado, honra minha, assim, desculpa se eu estive muito nervoso, gente, é porque o formato de live é algo, apesar de eu estar começando a me habituar com a coisa do vídeo, o formato de live é algo que mexe muito com a adrenalina, com minha adrenalina especificamente. Eu não sei se eu respondi a todo mundo, mas da maneira como eu devia responder, mas eu queria agradecer a vocês, né? De novo, reforçar meus parabéns pela iniciativa, agradecer a todo mundo que assistiu, que esteve aqui no chat, vi muitas pessoas queridas que eu conheço aqui, Maíra, Rony, muito obrigado mesmo pela receptividade, né, e pelo convite, e parabenizar de novo a iniciativa, que realmente eu acho bastante válida, assim. Valeu, Wanderlei. Eu queria reforçar aqui, quem tiver interesse em receber certificado, vai lá no link que está na bio, é só preencher que a gente envia o certificado, tá certo?
E lembrar que à noite a gente tem a última palestra dessa primeira semana, que é com o professor da UFPE, Rodrigo Carreiro, para falar um pouco sobre o som no cinema, certo? Muito obrigado a presença de vocês e até às 19 horas. Valeu, Vanderlei. Até a próxima. Valeu. Eu saio?